Efésios capítulo 1, verso 13, até o verso 23, diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, também nele, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. A gente falou sobre isso semana passada. O Espírito é o penhor da nossa herança, é a segurança da nossa herança. Nós falamos na semana passada sobre viver o muito mais de Deus, e nós falamos, nós temos um chamado, nós temos uma herança, e a gente ainda não consegue viver a totalidade dessa herança. Mas como é que eu sei que eu vou viver essa totalidade? Eu tenho um penhor, eu tenho uma segurança, e essa segurança é o Espírito Santo que está em mim e em você. Ele diz: o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Verso 19, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Diga, é o meu caso. Aleluia, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? O deu a quem? O que está escrito aí? A igreja. Ele está falando desse poder maravilhoso que ele exerceu em Cristo e que ele deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, gente, nós nos unimos a Cristo para ter um conhecimento íntimo dele. Nós não nos unimos a Cristo para que a nossa cabeça seja cheia. Nós nos unimos a Cristo, nós já falamos sobre isso. Nós nos unimos a Cristo para termos um conhecimento íntimo dele. A gente vai ver isso aqui, que Paulo está expressando. E como é que a gente tem um conhecimento íntimo de Deus? Através do Espírito Santo, que perscruta as coisas mais profundas do coração de Deus. Quer conhecer o coração do Pai? Peça ao Espírito Santo, porque ele sonda as coisas mais íntimas do coração de Deus. E ele revela a mim e a você que teme. Salmo 25 vai dizer que Deus dá a conhecer da sua aliança àqueles que o temem. Então é o nosso caso. A gente já viu que o santo, ele conhece 3 coisas relacionadas a Deus: a esperança que Deus dá, a rica herança que virá dele e o poder transformador que opera em mim e em você. E esse é o finalzinho dessa oração, dessa parte da oração de Paulo. Não só o chamamento, não só a nossa herança, mas existe um poder disponível para toda nova criatura. Existe um poder disponível para toda nova criatura. Olha só o que diz Efésios 1:19 na NVI, diz assim: e o seu incomparavelmente grande poder para nós os que cremos. Incomparavelmente grande poder.
Paulo está usando aqui uma hipérbole, gente, para mostrar assim, você acha que o negócio é pequenininho? Não, você vai botar outro poder perto, é incomparavelmente grande. Vai botar o poder das trevas, é incomparavelmente grande. Vai botar o poder das coisas desse mundo, o poder de Deus é incomparavelmente grande. Meu Deus, e é esse poder, gente, preste atenção nisso, é esse poder que está em mim e você, que somos novas criaturas. Tema da minha mensagem de hoje, uma vida ressurreta, porque nós podemos experimentar esse poder com uma vida ressurreta. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 5, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. E esse poder opera em nós e através de nós. E mais uma coisa que o apóstolo Pedro diz: esse poder nos guarda. Esse poder nos protege, e é mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. Gente, esse relacionamento com Deus é para a gente viver. Esse relacionamento com Deus que a gente está pregando é para que nós possamos viver com Ele e viver a vida dEle. Você está entendendo que a vida dEle é sobrenatural? Que essa vida está acima de qualquer enfermidade? Quem está comigo? Está acima de qualquer falência, está acima de qualquer falta, está acima de qualquer crise. O poder de Deus está acima, você tem que entender isso. A gente vai fazer uma série um pouco mais para frente, falando sobre El Shaddai, o Deus mais que abundante. Ele está acima. Não há falta nele, não há crise nele, não há perca nele, não há doença nele. É esse poder que opera em nós. É por isso que eu e você podemos nos posicionar em tempos de crise, em tempos de necessidade, em tempos de enfermidade que bate à nossa porta. Nós podemos nos posicionar sabendo que existe um poder que opera dentro de nós. É o poder da ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte. Ele não vai vencer essa enfermidade. Ele venceu a morte. Ele não vai vencer essa crise. Ele venceu a morte. Gente, o pior inimigo a ser vencido é onde o outro olha e fala assim: não tem jeito, já cheira mal, está morto há 3 dias. Aí Jesus olha e fala: pai, estou falando contigo assim abertamente, porque eu sei que tu me ouves, mas é para que eles possam ouvir. Tira a pedra. Mas Jesus, não tem, mas quem já disse que não tem mais jeito? Não tem mais. Tira a pedra. Aí quando tira a pedra, ele manda uma palavra e diz: Lázaro, vem para fora. Acabou a morte. Sabe o que a morte teve que fazer? Dobrar os seus joelhos. Ela não queria não, mas ela foi dobrando. Sabe aqueles, quando você já viu lá na internet, os demônios se manifestando, que não quer muito, que vai se estribuchando para baixo. Eu fico pensando na morte, se estribuchando e tendo que entregar Lázaro. Sabe por quê? Porque a palavra dele tem mais poder. Então não dobre os seus joelhos diante da enfermidade. Continue de pé diante do seu Deus. Não dobre os seus joelhos diante da crise. Continue de pé. Você sabe que a palavra justiça, ela tem a ver com andar de maneira reta, ereta, ficar de pé. Ao contrário de uma vida torta. Não se dobre diante daquilo que Jesus Cristo já te libertou. E é isso, essa vida ressurreta que Deus tem para mim e para você. É uma vida de posicionamento. Olha só, João capítulo 10, verso 10, você sabe: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? São os falsos mestres. Aqui, no contexto aqui, é claro que tem o espírito do maligno por detrás. Mas ele está falando sobre falsos mestres que vêm para enganar. Porque preste atenção, quando o engano vem, gente, ele rouba, ele mata e ele destrói. Por isso que o meu povo, diz a palavra, está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque não tem entendimento. Porque o falso ensino mata.
O falso ensino rouba, o falso ensino destrói, mas Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor, ele vem para que você tenha vida, e não tenha vida de qualquer maneira, você tenha vida em abundância. Meu Deus! João capítulo 11, no verso 25, diz: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição. Você lembra que Maria vem chegando lá para Jesus, Maria, Marta, eu não me lembro, vem chegando para Jesus e fala: mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus vira para ela e fala assim: Marta, Maria? Quem? Marta, se creres, verás a glória de Deus. Você sabe que a palavra glória tem a ver com a manifestação da presença de Deus. O que ele está falando? Se você crer, Deus vai se manifestar. Se você crer na palavra, na promessa, no que está escrito, Deus vai se manifestar. Aí ele diz: então, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso a nossa união com Ele. Por isso nós estamos falando sobre Efésios. Aquele que se une ao Senhor, diz 1 Coríntios, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós somos em Cristo Jesus chamados de filhos, de santos, de justos. Ele está falando: ainda que você morra, você viverá. Você vai experimentar o poder da ressurreição. Aí em Efésios ainda, capítulo 2, no verso 6. Olha só. Efésios capítulo 2, no versículo 1 ele diz: ele nos deu vida. No versículo 6, fala assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele está falando: tudo aquilo que você experimenta por causa do poder da ressurreição, não é para mostrar você, é para mostrar Ele, é para que a glória seja dele. Então todo milagre que você experimenta não é para a gente se gabar, ele está falando, é para mostrar a graça dele. Quando nós somos supridos, seja de maneira miraculosa, seja no nosso dia a dia, a gente experimenta algo da parte de Deus, não é para a gente olhar para a gente mesmo, é para continuar olhando para Ele, para que isso possa mostrar, como diz aqui, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Romanos capítulo 8, no verso 11, diz: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Está falando de uma ressurreição que ainda vai vir. Ele está falando, é pelo mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo. E a gente já falou aqui sobre essa nossa unidade com o Espírito Santo. A importância de nós entendermos isso. Eu quero trazer para vocês 3 pontos sobre a vida ressurreta, para que você entenda. Número 1, a vida ressurreta, ela é transformadora. A vida ressurreta, ela é transformadora. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, a nossa vida começa a mudar daquele ponto. A nossa vida essencialmente deixa de ser a vida passada. A Bíblia fala que a nossa vida passada passou, ficou para trás. Eis que tudo, diga tudo, tudo se fez novo. É esse poder que começa a operar dentro de nós. Nós passamos de uma vida autodirigida para uma vida dirigida por Cristo. Olha só, Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha a identidade que Paulo tem. Paulo, ele diz: morri para ficar morto. Esse que vocês já estão vendo, não é mais aquele antigo Paulo, porque
Hoje Cristo vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo terreno, confiando no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós já fizemos uma série só sobre isso. Uma vida transformada. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Volta aí um pouquinho, 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu vivo a minha vida nesse corpo terreno, confiando no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai combater um engano de que não existia ressurreição. E alguns falavam, não, a ressurreição não existe. E Paulo vai dizer aqui, a partir do versículo 1, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Gente, vai anotando isso na sua Bíblia. Vocês receberam, mas vocês continuam firmes. Por meio dele, ou seja, desse evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda, presta atenção, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Meu Deus. O poder da ressurreição de Cristo completa a obra que ele iniciou fazendo. Quando ele disse, está consumado, a obra estava consumada. Aí por que ele fala para Maria não tocar nele? Porque ele ainda tinha que apresentar o sacrifício para o Pai, mas a obra já estava consumada. Então está tudo junto, a morte e a ressurreição de Jesus são um pacote. Aí Paulo está falando, se ele não ressuscitou, é porque ele não morreu. E se ele não morreu, nós continuamos nos nossos pecados e delitos. Mas aí tudo que Paulo vai falar lá em Efésios é, ele morreu, ele ressuscitou, ele nos deu vida, ratificando a ressurreição de Jesus. Ele fala no verso 18, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Olha só a esperança que a gente tem. A esperança de que quando alguém morre em Cristo, e essa pessoa vai antes de nós, a gente tem uma certeza. A certeza de nós iremos encontrar essa pessoa no céu. É uma esperança. Aí Paulo está falando, se não houve ressurreição, esses que morreram, se perderam. O poder da ressurreição, gente. Verso 19, se a nossa esperança, aqui é forte, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo, e a palavra infeliz aqui tem a ver com ser miserável, pobre, digno de pena, ele está falando. Ou seja, se a gente só fica olhando para esse mundo, para as coisas desse mundo, a gente não está aproveitando na totalidade o poder da ressurreição, porque ele nos ressuscitou para que a gente viva uma vida do alto, do céu na terra agora. A gente quando olha, por exemplo, para Apocalipse 3, no verso 17, você lembra lá que o anjo disse à igreja, você diz, eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Aí Jesus vira e fala, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe por quê? Porque essa igreja estava vivendo na sua própria condição. Ela dizia o seguinte, não preciso nada de Deus, já tenho tudo.
Depender de Deus para quê? Já tenho tudo que eu preciso. Aí o Espírito Santo estava falando para eles, através do anjo, através de Jesus falando para João. Falando, vocês não estão entendendo. Que por depender de vocês mesmos, vocês são os mais miseráveis das classes. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Se a gente depender só da nossa humanidade, dos nossos recursos, a gente passa por esse miserável. Porque a nossa vida não se resume a essa vida, nem ao que conquistamos aqui. Entenda isso aqui. O poder da ressurreição nos leva a vermos a vida da perspectiva correta, da perspectiva do céu. E isso não quer dizer que eu e você não podemos ter posse. Isso quer dizer que o céu tem que governar as nossas posses. Isso não quer dizer que a gente não possa ter uma vida boa nessa vida. Isso quer dizer que o céu tem que governar a nossa vida. E eu tenho que trabalhar para o céu. E eu não trabalho para mim mesmo. Eu não trabalho para mim mesmo, eu trabalho para o céu. Alguém pode dizer isso comigo? Eu trabalho para o céu. Então tudo aquilo que chega nas suas mãos, nas minhas mãos, tem que ser administrado pelo céu. É isso, o poder da vida ressurreta nos faz administrar as coisas desse mundo na perspectiva do céu. Número 2. A vida ressurreta, ela é intencional. Abra comigo em Filipenses, no capítulo 3. Vai lá para frente. Você estava lá em Efésios, vai para o vizinho. Filipenses, capítulo 3. Verso 7. Olha só o que Paulo diz. Ele começa a classificar ali no capítulo 3. Ele começa a classificar a vida antiga dele. Eu era isso, eu era aquilo outro, bambambam dos bambambãs. No verso 7, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Eu acho interessante que aqui no grego, eu estava vendo hoje, um autor que ele estava falando que essa palavra lucro, na realidade, ela é no plural. Ou seja, o que eu tinha não era só um lucro, eu tinha lucros. Juntei tudo, botei num pacote só e considerei tudo como perda. Ele fala do plural, foi para o singular. Ele não foi assim, esse é lucro, esse pode ficar, esse não pode ficar, esse talvez sirva para mim ainda hoje. Não, ele fala assim, aquela velha vida, a velha vida não me serve mais. Diga isso comigo, a velha vida não me serve mais. Paulo está falando, aquilo tudo que me fazia eu me encher, eu botei tudo num pacote, considerei como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento. Sabe por que muitas vezes o apóstolo João faz isso? Para a gente tomar cuidado com a concupiscência dos nossos olhos. Por que as coisas do mundo chamam a nossa atenção? Por causa disso aqui, ó. Porque a gente para de comparar com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. A gente para de olhar para Jesus e coloca mais atenção nas coisas desse mundo. Aí as coisas desse mundo roubam a nossa atenção. Porque é muito imediato. E o apóstolo Paulo está falando, eu considerei tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas. E as consideram como esterco, diz aqui na minha versão. Lixo. C-O com chapeuzinho. Esterco. Para o quê? Para poder ganhar a Cristo. Você está vendo? Cristo. Comparado com Cristo, o que é isso? Comparado com Cristo, o que é isso? Comparado com Cristo, o que é isso? Tudo, lembra que a gente canta? Tudo perde o seu... Não quer dizer que não tem valor. Mas comparado com Cristo, perde o brilho. Perde a glória. Aí ele fala, para poder ganhar a Cristo, verso 9, e ser encontrado nele,
não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você vendo que ele traz junto a morte e a ressurreição, ele coloca no mesmo pacote. Não dá para a gente experimentar a ressurreição sem a gente experimentar a morte. Não dá para a gente participar do poder da ressurreição sem a gente participar do poder da morte. E aí a nossa série sobre renúncia. Tão importante, gente. Enquanto você vai aleluia, enquanto você vai renunciando às coisas desse mundo, você vai andando no poder da ressurreição. É uma escolha. É uma escolha. Isso começa, gente, com a aceitação da ressurreição como um novo caminho de vida. Paulo explica esse comportamento intencional à igreja em Colossos, aqui em Colossenses capítulo 3. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: visto que vocês foram ressuscitados para uma nova vida com Cristo, fixem os olhos nas realidades do céu. Ele está falando aquilo que ele acabou de falar aqui em Filipenses. Faz o que eu estou fazendo. Tira o olho da situação e fixem os olhos nas realidades do céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus em lugar de honra e poder. Deixem que o céu preencha os seus pensamentos. Por isso que o poder da ressurreição, uma vida ressurreta, é uma vida intencional. Porque não é uma vida, aceitei Jesus, a partir de agora a minha vida vai ser um mar de rosas. O poder da ressurreição nos leva a uma vida intencional. Eu preciso fazer alguma coisa, que seria o quê? Deixar o céu preencher os meus pensamentos. E ele continua dizendo: não pensem apenas nas coisas da terra, pois vocês morreram quando Cristo morreu, e a sua vida real está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida real, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de toda a sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que se escondem em vocês. Ele está falando, por mais que eu e vocês sejamos novas criaturas, a gente ainda tem aqueles hábitos que tentam se esconder. Lembra que eu falei da questão da fábrica do carrinho? Que a fábrica do pecado, na nossa essência, foi fechada. Mas tem um montão de carrinho do pecado andando por aí. E agora a gente tem que fazer o quê? Recall. Quando você vê aquela atitude, chama para perto e leva para o incinerador. Ferro velho vai ser destruído. É isso que ele está falando. O poder da ressurreição é o poder de uma vida intencional com Cristo. E ele está falando, não se envolvam com o pecado sexual, com a impureza, com a luxúria e os desejos vergonhosos. Não sejam gananciosos pelas coisas boas desta vida, pois isso é idolatria. Então, gente, nós andamos livres do pecado pelo poder da cruz. E nós já vimos que nós já fomos livres do domínio do pecado, é o que a Bíblia diz. Mas como? Pelo poder da cruz. Uma das chaves para andar no Espírito é onde nós colocamos a nossa mente. Gente, crucial. Crucial. A gente cuidar da nossa mente. É a chave para a gente conseguir andar bem com Deus, é a chave para a gente conseguir andar bem uns com os outros. É como a gente tem cuidado da nossa mentalidade. Então, aquilo em que colocamos as nossas mentes alimenta vida ou morte no nosso espírito. Aquilo, eu falei semana passada, aquilo que a gente tem alimentado na nossa vida pode estar trazendo morte para um relacionamento, pode estar trazendo morte para nós mesmos. Sabe aquela questão, a Bíblia fala assim, para a gente não andar em amargura. Você sabe que a palavra amargura no grego é a mesma palavra para veneno? Sabe aquele negócio que diz que quando você não perdoa o outro, você toma um veneno e espera que o outro morra? É a palavra amargura. Por quê? A gente não pensa corretamente com relação ao outro. Aí o inferno já vê uma brecha e já começa, te olhou torto. Pastor passou e não falou com você. Pastor está sempre envolvido nessas questões. Aleluia. Ora por nós, irmão. Ora por nós. Não pegou. Aí
que acontece? Não é o inferno que fica alimentando isso, às vezes somos nós mesmos. Ele só joga a sementinha. Aí como a gente muitas vezes tem um traçado na nossa cabeça, que a gente começa a pensar e não para de pensar naquilo. Só pensa no pior. O inferno ele só empurra para descer a ladeira. Brincadeira, sabe aquela brincadeira de carrinho de rolimã, descer com papelão na grama? Só precisa de alguém para dar uma empurradinha. Se a gente não renova a nossa mente, tudo que o inferno faz é jogar uma sementinha e dar uma empurradinha. Quando dá a empurradinha, você vai ladeira abaixo, você solta até a mão, né? Bota o pé para cima e clama misericórdia, e está lá a Scania vindo lá e do outro lado, meu Deus! Às vezes a gente nem tem essa noção, mas o que isso acontece? Por causa da nossa mentalidade. E é isso que ele está falando aqui. Aquilo que nós colocamos na nossa mente. Gente, tem hora que a gente tem que pisar firme e dizer para a gente mesmo. Eu às vezes me pego, eu já falei isso, às vezes eu me pego, fazendo assim, balançando a minha cabeça. Porque às vezes estou pensando acerca de alguma coisa, e eu falo, não, isso não. Aí eu mesmo me chacoalho, como Paulo diz, eu esmurro a minha própria carne. Para quê? Para me levar à obediência de Cristo. Tem hora que a gente tem que se pegar, mesmo botar a gente no cantinho e dizer, vai ficar lá até voltar a pensar com as coisas do céu. Com que a gente tem alimentado a nossa mente. Isso vai trazer vida ou morte no nosso relacionamento. Viver intencionalmente, gente, é um processo que não acontece da noite para o dia. É por isso, presta atenção, que nós devemos ser cuidadosos e conscientes na nossa busca pela vida ressurreta. Cuidadosos e conscientes. Por isso que Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 é tão poderoso. O que ele fala? Para você apresentar o vosso corpo. É sacrifício. E sacrifício tem que morrer, acabou. Apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não se conforme, olha só como é que é intencional. E não se conforme com esse mundo. Mas transforme-se, deixem-se transformar pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar o céu na terra. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E número 3, a vida ressurreta, ela é relacional. João capítulo 15, vá lá comigo. E eu acho interessante João capítulo 15, porque ele está num contexto desse relacionamento. Mas se você for analisar aqui o capítulo 14, que é o capítulo que vem antes, Jesus fala de seu caminho para o Pai. Ou seja, se você quiser vir até o Pai, você tem que passar por mim. Quer ter relacionamento com o Pai? Tem que ser através de Jesus. Aí ele fala de quem? De quem? De quem? Do Espírito Santo. Aí ele fala sobre o Espírito Santo. E depois no capítulo 15, ele fala dele ser a videira. E nós sermos os ramos. Então a gente tem que estar ligado. Ele diz, verso 1, eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, ele vai enfatizar muito isso, estar em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu falei. Olha o tempo verbal. Que eu lhes tenho falado. Ou seja, a palavra que vai me limpando. Quando tem algo na nossa mente que está contrário à palavra de Deus, eu tenho que ouvir a palavra que está falando. Não a palavra, porque a palavra que está lá atrás, ela perdeu já o poder. Por que ela perdeu o poder? Porque provavelmente tem uma outra palavra que está falando. É ou não é? Você está pensando errado acerca de alguém. Tem alguma palavra que vai estar falando na sua cabeça. Você não pode pegar a palavra que falou. Você tem que pegar a palavra que vai falar, que vai ser mais alta do que essa que está falando. Por isso Jesus está falando, vocês são limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Ou seja, a palavra que vocês têm relacionamento com ela. Ele continua dizendo, permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem diz glória a Deus aí? Em mim a gente não pode fazer. E o que ele está falando? No capítulo 14 ele está falando: vocês querem vir ao Pai? Tem que ser através de mim. Mas eu vou e vou deixar para vocês o Espírito Santo. Aí no capítulo 15 ele fala dessa interação. Permaneçam, 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 permaneçam. Quando entra o capítulo 16, ele fala mais uma vez sobre a obra do Espírito Santo. Ou seja, o sanduíche do capítulo 14 e do capítulo 6, falando sobre o Espírito Santo, é nós permanecermos em Cristo, permanecermos no poder da ressurreição, permanecermos naquilo que Ele depositou em nós, permanecermos não no engano, mas permanecermos na vida verdadeira, aquilo que Ele tem falado conosco. Por isso a nossa série de manhã tem sido tão impactante, gente. Porque uma vida devocional não é uma vida só de domingo a domingo. Uma vida devocional é uma vida todo dia de permanecer em Cristo. Permanecer conscientemente. O sucesso dos discípulos dependeria da sua capacidade de manter um relacionamento com ou permanecer nele. O nosso sucesso, para a gente chegar até o final, depende do tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. Se a gente vai permanecer ou se a gente vai abandonar. Nosso sucesso, veja bem, em viver a vida ressurreta, também depende do nosso relacionamento duradouro com Jesus. Está aí em João capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. E da nossa demonstração de amor ao próximo. Vamos ler esses versículos, verso 12 até o verso 17. João capítulo 15, verso 12. Jesus fala para permanecer nele, permanecer no amor dele. Verso 11, eu digo essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, eu estou pregando aqui para vocês, para quê? Para que vocês entendam a alegria do céu, em vocês poderem andar num poder, numa vida ressurreta. Mas essa vida ressurreta não é só nós com Deus. A nossa vida ressurreta também vai passar para a vida de outras pessoas. Aí eu sempre lembro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, os primeiros 4, relacionamento com Deus. Os outros 6, relacionamento com os outros. Aí ele fala, o tanto que você gasta do tempo com Deus, os primeiros 4 mandamentos, vai impactar como você anda com as outras pessoas. Por isso ele fala aqui, permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Versículo 12, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. O poder da vida ressurreta é um poder relacional. Gente, o pastor Hélio falou até isso de manhã, a gente tem falado sobre isso. É um processo. É um processo. Estava me lembrando, o justo cai 7 vezes. 7 vezes o Senhor levanta. Sabe por quê? O justo, ele tem a consciência da justiça e não a consciência do pecado. Ele não fica no chão dizendo, mas caí mesmo porque eu sou pecador, eu tenho que cair. Não, o justo não tem que cair. Nós falamos que o justo cai quando ele perde a atenção de Cristo. Aí ele cai.
Você entende que a carne, a gente usa esse verbo, a carne, que são os desejos que são contrários a Cristo, não se convertem, mas que você não é mais dominado por eles. E portanto, você, quando cresce mais em Cristo Jesus, você tem a condição de dominar cada vez mais esses desejos. Meu Deus, sabe por quê? Porque eu não vivo mais na consciência do que eu era. Eu não vivo olhando mais para trás, eu vivo olhando agora para o Cristo ressurreto, que está sentado no trono. Eu fico olhando para aquela nova vida que foi instalada dentro de mim, o poder da ressurreição. Nessa nova vida, nós andamos no Espírito e andamos por revelação no poder de Deus. A vida da ressurreição é uma vida sobrenatural, capacitada pelo Espírito de Deus. Abra comigo para a gente terminar em Marcos capítulo 12. Volta aí um pouquinho. Marcos, no capítulo 12. Quantas vezes a gente tem vivido uma vida aquém? Justamente por isso que Jesus está falando aqui em Marcos capítulo 12, verso 24. Falando sobre a ressurreição, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição se aproximaram de Jesus, verso 24. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Porque não basta só a gente conhecer as Escrituras, gente. Eu tenho que conhecer o poder do Espírito Santo, que me capacita através das Escrituras. Por isso a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando você lê a Bíblia, dependa do poder do Espírito para você praticar. Aí no verso 27 ele diz: Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da ressurreição. Ele é o Deus da ressurreição. Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Ele é o Deus que vivifica os mortos, para que os vivos agora possam ter um relacionamento com Ele. Mas não é qualquer tipo de relacionamento. É um relacionamento de poder, é um relacionamento vivo, é um relacionamento de cima, é um relacionamento que se posiciona contra as trevas, é um relacionamento que verdadeiramente diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E esse poder, nós vimos, foi dado à igreja. E a Bíblia fala que os principados e potestades estão aonde? Debaixo dos nossos pés. Aleluia. A Bíblia fala que eles foram despojados do seu poder. As armas que eles tinham não tem mais. Sabe o que eles têm? Uma grande boca de mentira e de engano. E se ele puder convencer você daquilo que você não é, você nunca vai alcançar aquilo que Deus disse que você é. Tudo que ele tem é uma boca grande, ele vai tentar pelo engano. Por isso que nos últimos dias serão tempos difíceis. Sabe por quê? Porque Satanás vai enganar muitos. Esse é o poder que ele tem, o poder do engano. Sabe aquele negócio da águia que cresceu no galinheiro e que tudo que ela viu era galinha? Você já ouviu essa história? E aí ela não sabe voar, ela não sabe de nada, porque ela só convive com galinha. Ela acha que é galinha. E tudo que o inferno quer é com que a gente viva como galinha, restrito, cegos. A Bíblia fala que Deus cegou, que o inferno, Satanás, cegou-lhes o entendimento. Por isso que a gente viu na outra semana. Eu peço com que o Espírito Santo lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para que vocês saibam, experimentem e vivam a esperança do seu chamamento, a suprema riqueza da sua herança e o poder que é incomparavelmente grande na nossa vida. Nós, os que cremos, alguém pode dizer amém?